câncer de mama é um tabu, é uma realidade, ele avança cada dia mais e mais em diversas faixas etárias. Nós convidamos o Dr. Walter Jorge, que é mastologista, para estar conosco e a gente falar desse assunto que até certo ponto dá até arrepio, né, Dr. Walter? Porque quando você dá a notícia para paciente que tem um câncer de mama, pelo menos do lado de cá, o choque é grande. Eu acho que arrepia dos dois lados. É verdade, É uma né? notícia muito desagradável, mas que tem que ser dada da melhor maneira possível e sempre com a situação de passar para o paciente de que fazendo o tratamento como deve ser feito, você tem uma grande chance de ter sucesso nesse tratamento. Quando você dá a notícia, a reação do paciente e da família é a mesma. Você tem várias reações. Tem paciente que vai para uma reação extrema, tem outras que olham para você com muita seriedade e dizem, estou pronta. Outras pedem um tempo para pensar no que fazer. Isso tudo baseado no que você vai explicar para ela, né? Porque cada caso vai ter uma maneira de se tratar e a cada caso você pode dar a essa paciente uma ideia vamos dizer assim, do percentual de ter um bom resultado. Né? E o autoexame, como a gente sempre recebeu essa informação através da mídia, que o autoexame é muito importante. Ele é realmente importante, Dr. Walter? Houve uma época que se valorizou muito o autoexame por vários motivos. Com o passar do tempo, a gente percebeu que ele faz parte do arsenal, mas ele não tem a importância que tinha antigamente. Por quê? Porque para você perceber, por exemplo, um nódulo, o paciente se autoexaminar e perceber um nódulo, ele já está com mais de 2,5 centímetros. Como essas imagens que a gente está mostrando aí, nesse autoexame. Que a gente está mostrando. Então, faz parte, toda paciente tem que se examinar, tem que conhecer o seu corpo, mas para a mama o ideal mesmo é pegar o mais cedo possível. O diagnóstico precoce é que vai dar o andar da carruagem no sentido de ter um bom resultado. Então isso faz parte do exame da paciente, isso não invalida e nem proíbe que a paciente vá ao médico, ele examine e peça os exames complementares. Eu acho que é uma sequência de postura da paciente para chegar, eventualmente, a fazer um diagnóstico o mais cedo possível. Os exames hoje, mamografia, ultrassom, podem pegar tumores com menos de 0,5 centímetro. Tumores esses que, tratado da maneira correta, tem 98% de chance da paciente ficar livre da doença. E o homem também pode ter câncer de mama? É mais raro, mas pode, né? Para cada 100 casos de mulheres, você vai ter um caso de homem. Existe uma preferência do câncer de mama para o sexo feminino. Por causa de hormônios, talvez? No fundo, a gente fala que sim, mas não tem certeza. Isso não tem certeza. Tudo que a gente imaginou que pudesse contribuir a favor ou contra, está cada vez mais difícil de a gente separar isso. A mamografia, o sintoma que a gente tá mostrando aí no vídeo, os sintomas, os passos da evolução. A queixa mais comum que leva o paciente ao médico de mama é a dor. Né? Isso não quer dizer que a dor tenha relação com ter doença. Né? A segunda queixa que leva o paciente ao médico é no autoexame ter percebido uma alteração. Mas no nosso dia a dia, são as imagens de ultrassom, de mamografia, que são feitas com uma certa frequência, que vai fazer ou vai nos mostrar alguma imagem que mereça uma investigação bem antes de a paciente perceber alguma coisa no autoexame ou mesmo profissional no exame clínico. Tem alguma carga genética nisso daí, Dr. Walter? Em 10% a 12% dos casos que você tem câncer de mama, tem histórico familiar.
Então é muito pouco. 88% dos casos são os que nós chamamos de casos acidentais, não é? Por exemplo, essa imagem que a gente está mostrando aí é um tumor que foi achado numa mamografia? Eu acredito que não, né? A gente não tem as medidas desse tumor, mas provavelmente é um tumor palpável. Quer dizer, o próprio paciente iria perceber, ia procurar o médico. E o ultrassom e a mamografia são exames de eleição? São. A mamografia é o método soberano para diagnóstico de câncer. Não há dúvida disso. Evidentemente que a ultrassom complementa essa mamografia e muito bem. E hoje nós temos a ressonância, que é mais um passo a ser dado. Não para diagnóstico, é mais um passo no sentido de avaliar a mama para saber qual o melhor tratamento cirúrgico a ser feito. O exame soberano para diagnóstico precoce de câncer de mama é a mamografia. Que não é aquele tabu que todo mundo fala, porque dói, porque aperta. Aí eu acho que é muito de sensibilidade de cada paciente, né? E muito da aceitação de que ela tem que fazer aquilo uma vez por ano e ela entender que aquilo é importante. Na medida que você passe para o paciente que esse exame, independente do desconforto que ele possa seria a prevenção. Fazer, vamos chamar de diagnóstico precoce. Isso. Essa é a melhor definição. O ultrassom também? Também. Ultrassom hoje, cada vez com aparelhagem melhor, cada vez os colegas com um olhar melhor para essa ultrassom, está muito bem em termos de diagnóstico precoce. Quando é que pede a ressonância? A ressonância, na maioria das vezes, você pede, quando você já tem um diagnóstico de câncer, feito por outros métodos, inclusive com a biópsia, e você avalia essa mama no sentido de saber qual é o procedimento cirúrgico ideal para aquele caso. Porque muitas vezes, Dr. Walter, a gente vai ter que tirar a mama toda e muitas vezes tira o quê? Uma parte? Ou muitas vezes só tira aquela parte lesada? É assim que funciona? Não, você tem duas maneiras de tratar um câncer de mama, cirurgicamente. Você tem isso que você falou, que é o quadrante, é retirar um quadrante da mama ou a retirada da mama toda. 1 milhão de mulheres por ano vão ter câncer de mama no mundo inteiro. É muita gente. É muita gente. A ideia é que pelo menos 400 mil mulheres possam preservar a sua mama, né? Mas a gente tem que conversar muito com o paciente sobre o risco-benefício de cada procedimento. Hoje se fala muito mais facilmente em termos de retirar a mama, porque você tem condições e deve reconstruir essa mama no ato cirúrgico. Concomitante. Então, você conversando com a paciente, estudando o caso dessa paciente, se ela puder fazer os dois procedimentos, você conversa sobre risco e benefício de cada um e coloca a reconstrução como uma opção. Então, hoje, muitos casos que poderiam fazer a quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama, quando você conversa com a paciente, explica os prós e contras, ela se sente mais segura com a retirada da mama e faz a reconstrução no ato cirúrgico. E quando faz a quimioterapia, que cai o cabelo, existem várias maneiras de usar lenços, perucas. A quimio ainda é uma pedra no caminho, porque ficou aquela situação da perda do cabelo. Evidentemente que hoje você tem medicações de menor agressividade, né, mas na maioria das vezes você tem a perda de cabelo. Mas a estética hoje te dá várias opções de como melhorar a sua imagem, mesmo com careca, vamos dizer assim. E é que eu brinco sempre, né? O fato de uma paciente estar careca mostra que ela é uma guerreira, que ela está enfrentando uma doença importante, com toda a fibra e, consequentemente, vai ter um bom resultado. E nós tivemos famosas, né? Atrizes, pessoas importantes que tiveram câncer de mama e que superaram a fase. O câncer de mama ele é extremamente democrático, né? Ele dá em qualquer situação, em qualquer nicho social, ele não escolhe e nem é escolhido, né? Ele simplesmente aparece, desde uma pessoa simples até uma pessoa
conhecida como um astro, etc. O que tem que ser colocado é que mesmo essa pessoa simples, ou esse astro, essa pessoa de maior divulgação pública, devem ser tratados da mesma maneira, porque a doença é única. A doença é única. Você não trata o paciente porque ela está na fulana ou está na Beltrana, você trata a paciente. E a gente pode observar tatuagens. A tatuagem foi uma maneira muito... De disfarçar. De disfarçar as cicatrizes, né? Porque sempre vai ter uma cicatriz, independente de você fazer uma cirurgia que não tire a mama toda, ou tire a mama toda e faça uma reconstrução. Evidentemente que tudo tem cicatriz. Se não houvesse a cicatriz, a cirurgia plástica seria maravilhosa, não é? Mas as pacientes, com toda a sua, vamos dizer assim, com a sua tentativa de esconder essas tatuagens, essas cicatrizes, passaram a usar tatuagem em cima da cicatriz, o que fica muito, muito simpático, né? E tira aquele estigma de uma cicatriz possa ser tirada da mão. O que a gente pode perceber também, a gente tem percebido, Dr. Walter, é que não existe mais o fator idade, porque há algumas décadas dizia-se que o câncer de mama aparecia na mulher só depois de uma certa idade. E hoje a gente está vendo que pessoas, os jovens, estão tendo câncer de mama. Se você pensar numa estatística, vamos colocar assim, com certeza o índice de crescimento em número de casos em câncer de mama em mulheres de 30 a 45 anos foi muito maior do que o índice de crescimento em mulheres com mais de 55 anos. Isso está mostrando que a doença está vindo cada vez mais cedo em pacientes cada vez mais jovens. Isso foi está se vendo isso com muita frequência no consultório, né? Hoje, se você for pensar na idade dos seus pacientes, provavelmente meio a meio. Metade 40 até os 45 anos e a outra metade acima disso, que antigamente seria a idade mais frequente. Hoje aumentou muito mais abaixo dos 45 anos. E não tem uma maneira que a gente poderia dizer, tomar uma vacina, um medicamento, um tratamento para não ter o câncer? Não, eu acho que prevenir câncer de mama, essa palavra é uma palavra muito forte, diferente, por exemplo, do colo do útero, que você faz preventivo e você tem imagens do preventivo desse colo que dizem que dali um tempo vai ter um câncer de colo. Então você faz o tratamento antes de acontecer. E mama você não tem muita opção, não é? Então eu penso assim, tem alguns medicamentos que estão sendo usados. No fundo, é melhoria da qualidade de vida. Peso, cabeça boa, boa alimentação. Qualidade de vida, que também não seria só para mama, né? Faria bem para tudo. Para tudo. Para tudo. Então, em mama, você tem ainda que falar mesmo diagnóstico precoce. E o tratamento, tanto na mulher como no homem, segue o parâmetro que o próprio médico vai definir. É a mesma coisa. Talvez você seja um pouco mais agressivo em termos de cirurgia, porque dificilmente você faria uma quadrantectomia numa mama de homem, porque é uma mama pequena, né? Quase que não existe. Então, na maioria das vezes, você tem que fazer a mastectomia. Agora, em termos de continuidade de tratamento, cirurgia, quimioterapia, é o mesmo arsenal que você tem para as mulheres. Dr. Walter, eu gostaria que a gente tivesse mais oportunidades, inclusive, de esmiuçar mais esse assunto. Você continua nosso convidado. Quando você precisar, eu estou à disposição. Porque o programa Saúde Total tem como foco trazer qualidade de vida às pessoas. Isso. A informação faz parte disso. Uma boa notícia que, para a gente terminar, é que nos últimos 4 anos, 30% das mulheres que tiveram câncer de mama deixaram de morrer por câncer de mama. Que legal. Isso é fantástico. Melhoria do tratamento, diagnóstico precoce
e por aí vai. Quer dizer, cada vez você conhece mais a doença, cada vez você faz o diagnóstico da doença mais cedo, e aí nós vamos ter com certeza os bons resultados. Obrigada. Eu é que agradeço.